Amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2. Neste mês nós temos comemorado o mês da família. É um mês tradicional para nós. Hoje nós tivemos um almoço. Foi muito bom, momento de comunhão para todos nós. E hoje à noite, encerrando esse mês, nós queremos tratar acerca da família da aliança. O que é que Deus propõe como família para nós hoje, povo de Deus? Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 25. Pedir para os irmãos do som, por favor, aumentarem um pouquinho o retorno. Obrigado. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Oremos. Pai de amor, nós estamos diante do Senhor nesta noite. O nosso propósito aqui não é outro senão te adorar, senão te engrandecer e te agradecer, porque o Senhor nos salvou em Cristo. O Senhor nos fez parte do teu povo. Somos o povo da aliança. E nesta noite, Senhor, quando estamos falando acerca da família, e nós acabamos de ler essa passagem tão singular e tão significativa, nós rogamos ao Senhor, fala conosco nesta noite, usa o teu servo, unja, Senhor, os seus lábios, para que ele fale da tua parte, para que ele fale da tua palavra, iluminado pelo Senhor, para que a mensagem seja profunda, seja simples e seja prática ao mesmo tempo. Ó Deus, que a tua palavra caia em cada coração como uma semente e que ela produza inúmeros frutos para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar com uma pergunta. Você já tentou imaginar um casamento perfeito? Um casamento onde tudo dá certo? Mais ou menos como um filme assim de Hollywood, né? Tem lá um enredo, aí no final tem um casamento, e diz assim, eles viveram felizes para sempre, e aí depois a gente não sabe o que acontece, né? Mas até ali, eles vivem felizes para sempre. Ou a partir dali. Você consegue imaginar um casamento onde tudo é tão perfeito, o diálogo, a vida sexual, a vida material, a vida emocional,
o tratamento, tudo é perfeito. Você consegue imaginar um casamento sem briga, sem discussão, sem acusações, sem atritos, sem marido dizendo assim, a culpa é sua. Ela, não, a culpa é sua. Você consegue imaginar um casamento assim? Você consegue imaginar um casamento sem pecado, sem problema, sem nenhum cônjuge, ou os dois dizendo assim, não dá mais? Consegue? É difícil, não é? E por que é difícil? Porque nós vivemos debaixo da queda. Nós vivemos um relacionamento caído por causa do pecado. Mas podem acreditar, existiu um casamento perfeito. E esse casamento está narrado aqui em Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Mas a grande pergunta é, o que é que Deus queria ensinar com o casamento? Quais eram os propósitos de Deus no casamento? É que Deus queria de fato com o casamento? Veja que coisa interessante. A gente não sabe quanto tempo se passa entre o verso 25 do capítulo 2 e o verso de número 5 do capítulo 3. A gente não sabe. Entre criação e queda, um dia, 2 dias, uma semana, um mês ou anos, não sabemos. Mas nós sabemos que existiu um casamento perfeito. E esse é o propósito de Deus, um casamento perfeito. E o que é que Deus queria então ensinar com esse casamento perfeito? Primeira lição que eu quero trazer a nós nessa noite é que o casamento, ele é uma instituição de Deus. Veja o texto, veja o verso 18. Disse mais o Senhor Deus. Disse mais por quê? Porque Deus havia criado tudo, depois chamou Adão, deu uma ordem a ele, versículos 15, 16, 17. Adão deveria ser o gerente de Deus no jardim, deveria cultivar a terra, deveria produzir, cuidar, zelar do jardim. E agora Deus então chama Adão e dá a ele uma segunda ordem, ou diz uma segunda coisa. Olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então perceba, capítulo 1 e capítulo 2, Deus cria todas as coisas. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, os animais. E agora Deus cria o casamento lá no paraíso, lá no Éden. Então isso significa que o casamento, ele não é um construto social, não é uma invenção humana. O casamento é uma criação, é uma instituição de Deus para o homem. Agora, mas por que Deus criou o casamento? Porque Deus é um ser relacional. Veja, Deus se relaciona na Trindade com o Filho e com o Espírito se relaciona com o Pai, o Filho com o Espírito, e assim por diante. Deus, esse Deus então que é relacional, ele deseja que o homem que foi criado à sua imagem também seja um ser relacional. É por isso que Deus cria o casamento. Essa harmonia no casamento, ela deveria refletir a harmonia que existe na Trindade entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. O nosso casamento deveria ser harmônico, como é a Trindade eternamente. Então, nós nos casamos, não porque é bonito, não porque a sociedade se casa, não porque é uma tradição, não porque é legal, eu tenho que casar porque meu pai é casado, fulano é casado, todo mundo é casado. Na verdade, nós nos casamos porque Deus nos criou para isso. O casamento, ele é intrínseco a nós. Quando Deus nos cria, Deus coloca em nós esse desejo pelo casamento. Uma criança deseja se casar. Ela não tem a ideia do que é um casamento, mas ela deseja o casamento. Veja, por exemplo, quem é pai de menina, num dado momento ela fala assim, papai, eu quero casar com você. Já ouviram isso? A Ana Maria já falou isso para mim. Aí você diz, não, um dia você vai crescer e Deus vai preparar uma pessoa para você. Por quê? Porque ela se identifica com o pai, assim como um menino se identifica com a mãe. Isso é natural. Por quê? Porque Deus nos criou para isso.
Deus é esse instituidor da família. Você quer ver? Todos nós gostamos de filme de romance. Todos nós. Uma criança gosta, por exemplo, da Cinderela. Ela gosta. Um idoso gosta de livros de romance. E por quê? Por que nós gostamos disso? Porque existe dentro de nós essa necessidade do casamento. Deus nos criou com essa beleza interna, intrínseca. Está dentro de nós. É natural que seja assim. O contrário que é diferente, né? O contrário é que foge da vontade de Deus. Não é natural você ver alguém e falar assim, não, eu não quero casar. Eu quero permanecer solteiro a vida toda. Isso é antinatural. Porque o natural é nos casarmos. A gente espera casar para viver uma vida feliz, para fazer o outro feliz. É algo que está dentro de nós. Deus nos cria para isso. E é muito interessante, porque o primeiro milagre que o Senhor realiza é num casamento. Já perceberam isso? Assim que Jesus começa o seu ministério, o primeiro lugar que ele vai é um casamento, é uma festa de casamento. E o que é que ele faz? Ele multiplica, ele transforma a água em vinho, ele traz alegria para aquele casamento. Você se lembra da história? Tinha acabado o vinho e tal, e o vinho era a grande razão ali daquele momento, né? É o que trazia alegria. E Jesus então transforma aquela água em vinho, para mostrar que ele era Deus. Mas na verdade a grande honra que Cristo dá ao casamento, não é transformar a água em vinho, mas é se fazer presente num casamento. É como se o próprio Deus estivesse ali, dizendo assim, eu abençoo este momento, porque eu criei este momento. Percebam, irmãos, que Deus é aquele que institui o casamento para nossa alegria. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Agora veja, por que isso é importante para nós? Por quê? Mas pastor, eu sei que Deus inventou o casamento. Agora, qual a importância disso? Isso significa, irmãos, que nós que somos crentes, nós somos regidos no nosso casamento, não por aquilo que a mídia diz, não por aquilo que a sociedade ensina sobre o casamento, não sobre aquilo que a sociologia afirma sobre o casamento, mas nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra é esse manual que nos dirige, que nos norteia, que baliza o nosso casamento. Então não são as pessoas, não é a sociologia, não é a mídia, não é a revista, é a palavra de Deus. O que é que Deus ensina acerca do casamento? Deus ensina isso, isso, isso e aquilo outro. E é a palavra que nós devemos seguir, não os preceitos humanos. Quer ver uma coisa? Você tem uma crise no seu casamento. Você está lá no seu trabalho. E de repente você está tão assim desanimado e tal. E aí você cai na besteira de falar com um amigo de trabalho. Poxa vida, meu casamento está ruim. Meu marido não olha mais para mim. Meu marido está estranho, ele está meio grosseiro comigo. Dependendo de quem está com você, a pessoa que está ouvindo lá vai dizer assim, eu no seu lugar, eu deixaria. Eu jamais ia viver com um grosseirão. Não é assim? Não é isso? O que as novelas dizem? Pensa num casamento, um homem de 50 anos, casado com uma mulher de 50 anos, meia idade. Aí tem uma crise no casamento. Aí o casamento está difícil aqui, acolá, tal. O diálogo não sai, a coisa está difícil. Aí lá no trabalho, ele conhece aquela moça assim de 30 anos, bonita, simpática, solteira. Aí é um café, é outro café. E ela é legal porque ela ajuda todo mundo no trabalho. Ela é aquela moça trabalhadora que vem de uma comunidade. E aí as pessoas em casa estão torcendo assim, tomara que ele fique com ela. Não é assim? Não, porque ela é a malvada. Ela é aquela mulher que gosta de tudo direitinho, da casa arrumada, dos filhos bem organizados. O marido é aquele que não quer saber da família. Percebe a desconstrução que a mídia faz do casamento? E aí as pessoas estão em casa torcendo, tomara que ele fique com a menina bonitinha, porque ela é simpática, ela é legal.
ela compreende o homem. Na verdade, irmãos, esse é um engano do diabo. Esse é o engano dele. E é isso que ele quer, desconstruir as famílias, desconstruir os valores cristãos. E esse texto nos ensina que esse Deus, que é o instituidor da família, é o Deus que deve conduzir a família. Então, quando nós estamos em crise, quando nós passamos lutas no casamento, para quem nós devemos olhar? Para aquilo que diz Hollywood? Para aquilo que dizem as revistas de família? Ou para aqueles programas de terça-feira à tarde, ou de todo dia à tarde, né? Aqueles barracos de família. É para isso? Não, irmãos. É para a palavra. O que é que Deus fala na sua palavra acerca do casamento? Então, o Deus que é instituidor é o Deus que dirige, é o Deus que orienta, é o Deus que governa, é o Deus que baliza a família e não a sociedade. A segunda lição, irmãos, que esse texto nos ensina, é que o casamento é para complemento, é para a satisfação da humanidade, é para a procriação da humanidade. Olhem para o texto, a partir do verso 18 ainda, até o verso de número 23. Do verso 18 até o verso de número 23. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Isso demonstra autoridade. Deus estava dando autoridade a Adão para fazer isso. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos. Imagina Adão colocando nome em cada animal, né? Passou talvez vários dias fazendo isso. As aves dos céus e a todos os animais selváticos. Agora diz o texto, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não tinha ninguém parecido com ele. E aí o que Deus fez então para resolver esse problema? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Eu acho que essa foi a primeira anestesia geral da história. E este adormeceu. Deve ter sido um sono muito profundo, né? Para Deus ter tirado uma costela dele e ele não ter gritado, imagine, foi uma anestesia geral, né? Daquela completa. E adormeceu. E tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. A primeira cirurgia da história, o primeiro transplante de costela da história. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher. E olha que coisa interessante. E lhe a trouxe. E então disse o homem, olha que coisa interessante. Afinal, né, é como se Adão estivesse dizendo, ó, até que enfim, né? Até que enfim, essa aí sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, feminino de varão, de homem, porquanto do varão foi tomada. Olha que coisa interessante. Tudo que Deus fez era muito bom. Tudo. Mas ainda estava incompleto. Faltava, eu vou usar aqui uma expressão que a gente usa muito hoje em dia, né? Faltava um toque feminino. Literalmente era isso, um toque feminino. Faltava alguém que fosse o complemento de Adão. Imagine Adão olhando para todos aqueles animais. A girafa, macho e fêmea, elefante, macho e fêmea, todos aqueles animais domésticos e selváticos, nos céus da terra, e ele colocando o nome em tudo. Aí quando ele chega no final, ele fala assim, mas poxa vida, não tem ninguém que se pareça comigo. Não há ninguém que seja como eu. Está faltando alguma coisa. Um certo pastor, tratando dessa passagem, ele escreveu uma coisa muito interessante. Olha que rico é isso. Os anjos estavam muito acima de Adão, muito. As criaturas estavam muito abaixo dele. Ele não podia se aproximar dos anjos, mas também não podia se rebaixar às criaturas. Um estava fora do seu alcance e o outro estava fora da sua raça. Mas a mulher foi feita para ser igual a ele. Olha que interessante isso. Foi feita para ser exatamente como ele.
Então o texto diz que quando Adão percebeu que ele estava só, eu não sei, evidentemente ele não se sentiu depressivo por isso, mas certamente ele achou no mínimo estranho. Mas como assim? Eu não posso viver só. Se todo mundo tem um parceiro, por que eu não tenho? E Deus então vê que esse homem que ele criou agora está só, e Deus vai criar para ele uma companheira. Agora veja que coisa interessante. Na criação do mundo, Deus se agradou em fazer pares. Perceba isso. Céu e terra, nosso planeta. Um sol e uma lua. Um mar e uma terra. Uma noite e um dia. O que é que faltava? Um homem e uma mulher. E Deus olha para isso tudo e fala assim: ok, Adão, eu vou fazer para você uma mulher. E note o detalhe, irmãos. O texto diz, no versículo de número 18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? Significa que Deus criou Eva para ser um complemento para Adão. Ele estava só. Deus criou Eva para ser uma amiga, uma encorajadora de Adão. Eu vou usar uma expressão aqui, entenda o que eu vou dizer. Deus criou para Adão uma amante perfeita, no sentido mais puro da palavra, aquela que ama. Isso significa que o casamento é uma bênção, porque o casamento nos completa enquanto seres humanos. Aliás, tem um homem que entende de casamento na Bíblia, chamado Salomão. Ele entende de casamento, entende de mulheres. E Salomão escreveu um provérbio dizendo assim: é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Perceba que o casamento é para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para o nosso complemento. É por isso que o casamento é uma bênção para a humanidade. Uma grande bênção. Eu costumo dizer que na minha vida eu tive 3 grandes bênçãos. A primeira bênção foi a bênção da conversão. Quando o Senhor me converteu lá nos anos 90, quando eu encontrei a Cristo, aquilo para mim significou muito e continua significando. Mas a segunda bênção foi quando eu conheci a Michele. Quando eu a vi pela primeira vez, eu sabia que eu ia me casar com aquela mulher. Eu olhei para ela e pensei assim: é essa. Eu sabia que era ela. Ela não sabia disso, mas eu sabia. Tudo bem, ela era muito bonita, eu muito magro, e eu pensava assim: é muita areia para o meu caminhãozinho, né? E meu pai tinha um ditado, ele dizia assim: não tem problema, filho, a gente dá 2 viagens. Meu pai sempre brincava assim. E a terceira bênção foi o chamado para o ministério. Vida com Deus, vida com a Michele, vida com o povo de Deus. Casamento, irmãos, é a melhor coisa do mundo. É a melhor bênção que a gente pode desfrutar depois da salvação é ser casado. Como é bom, irmãos, ter alguém para desfrutar das mesmas coisas, das mesmas bênçãos, das mesmas lutas, das mesmas alegrias. Como é bom ter alguém para chorar com a gente, para rir com a gente. Como é bom ter alguém, especialmente na semana passada, para nos aquecer, não é? Ali do ladinho, no aconchego do lar, no leito santificado. Não é à toa que Provérbios diz que aquele que acha uma esposa, acha o que, irmãos? Acha o bem e alcançou a benevolência. Olha só que palavra bonita. A benevolência do Senhor. Então, casamento é uma bênção. É uma bênção de Deus para nós. Agora veja, a gente não escolhe os nossos pais, não é verdade? Ninguém escolhe os pais. A gente nasce. A gente também não escolhe os filhos. Eles nascem, de um jeito ou de outro. A gente também não escolhe os sogros, não é verdade? É o pacote completo. A gente não escolhe parente, mas a gente escolhe a pessoa com quem vai casar. Não é verdade? Deus nos dá esse privilégio de escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar. E é por isso que aquele grande pregador batista, Charles Spurgeon, disse assim: escolha uma pessoa para amar e ame a sua escolha. Escolha
e ame. E ame por toda a eternidade. Então perceba que o casamento é uma bênção, porque ele nos completa. Soma-se, soma-se. Mas o texto também diz que o casamento, ele tem como propósito a procriação. Veja, não foi isso que Deus falou em Gênesis 1, 28? Veja aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 28. Aí você fala assim, bom, nesse momento, Deus ainda não havia criado o homem e a mulher. Mas o capítulo 1 é o resumo de tudo o que vai acontecer depois. Tá? É como se fosse o título do jornal. Então o texto diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha que coisa interessante. A palavra fecundidade, traduzida literalmente do hebraico, significa dê frutos. Dê frutos. E os frutos aqui são os filhos. E qual era o propósito de Deus? Povoar a terra, encher a terra. Irmãos, notem que coisa interessante. Depois de Gênesis 3, a entrada no pecado no mundo, vem o capítulo 4, aquela terrível morte de Caim matando Abel, né? Depois nós vemos o capítulo 5, os descendentes de Adão. Capítulo 6, a entrada, aquela grande corrupção, melhor dizendo, do gênero humano. Os irmãos se lembram que ali foi pecado atrás de pecado, a coisa estava terrível, Deus se entristeceu de ter criado o homem, e então no capítulo 7 Deus chama Noé e a sua família. Depois nós temos o dilúvio, no capítulo 8. E no capítulo 9, o que é que Deus diz para Noé? A mesma coisa que ele disse para Adão e Eva no paraíso. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, isto é, sejam frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí você pode dizer, mas pastor, a terra está muito cheia. Engano seu. Muita gente nasce, mas muita gente morre. São Paulo, sim, está bem cheia, as grandes metrópoles. Mas faz uma viagem daqui para o interior, daqui para o norte do Paraná. Irmãos, há muita terra nesse país, esse grande Brasil, que é quase um continente, há muita terra para ser povoada. Agora pensa um pouco, qual foi a bênção que Deus pronunciou sobre Abraão em Gênesis capítulo 12? Veja lá o versículo 3. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, como é que Deus queria que o evangelho chegasse a todas as famílias da terra? Através de uma semente santa. Através da geração de Abraão. Hoje, irmãos, nós somos a geração de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. Isso significa que nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra. Agora, se nós não tivermos filhos, como é que nós vamos fazer isso? Eu sei que muita gente pensa assim, mas pastor, a coisa está muito ruim, está cada vez pior, as escolas, etc e tal, ideologia de gênero, essas coisas todas. Mas vamos pensar um pouco. Se nós que somos crentes, nós não tivermos filhos para encher o mundo e levar adiante a glória de Deus, a semente santa, o evangelho, quem vai fazer? Quem? Quem vai evangelizar a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração, até Cristo voltar? Quem é que vai pregar o evangelho? Eu não sei se você sabe disso, mas os muçulmanos, eles querem dominar o mundo. E como é que eles querem fazer isso? Jogando bomba? Não, não necessariamente. Como eles querem dominar? Tendo filhos. E cada casal muçulmano tem no mínimo 6 filhos. Lembra-se daquela guerra na Síria? Quando aquele monte de muçulmanos foi para a Europa? Itália, Reino Unido, Alemanha, todo lado? Aqueles homens, aquelas pessoas entram como imigrantes, mas os seus filhos vão nascer lá. E eles terão o título de cidadania daquele país. E dali 20, 30 anos,
eles serão advogados, juízes, prefeitos, homens de negócios, homens que vão ocupar cargos públicos. Percebe isso? E aqui no Brasil está crescendo de maneira assim, inumerável, a multidão de muçulmanos, pessoas que estão aderindo a essa seita religiosa, por assim dizer. E nós, como crentes, estamos perdendo o nosso time, o nosso tempo de povoar a terra para levar a semente santa. Se nós não fizermos isso, quem fará? Então perceba que Deus criou a família para complemento, mas também para a procriação, para levar adiante a sua glória aos povos desse mundo. Terceira verdade, irmãos, que esse texto nos ensina, é que o casamento, ele é feito de papéis responsáveis. Veja os versículos de 20 a 23. Eu vou me ater basicamente aqui, no versículo 20. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí lá no versículo 24, ou versículo 23, o texto diz: E disse o homem, afinal, essa é osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso então deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, veja, tornando-se os dois uma só carne. Por que Deus fez Eva? Deus fez Eva para ser uma auxiliadora. O que significa isso? Uma ajudadora, uma companheira, alguém que fosse caminhar ao lado de Adão e dizer: Adão, eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos. Deus não criou Eva para ser uma escrava. Deus não criou Eva para ser uma mulher colocada no chão. Deus criou Eva para ser uma amiga, uma companheira, uma auxiliadora de Adão. O papel de Eva era um papel de entender que ela deveria ajudar Adão, e Adão deveria entender que ele não tinha que ser autoritário sobre Eva, mas tinha que amar a sua esposa. Isso significa, irmãos, e isso é muito claro, quando nós olhamos para a maneira como Deus criou Eva. Olha que coisa interessante. Deus criou Adão do barro, do pó da terra. E Deus poderia ter feito isso com Eva também. Mas Deus não fez. Como é que Deus criou Eva? A partir da costela de Adão. Deus tirou a carne de Adão, Deus tirou ali o seu código genético, e a partir dali, Deus fez uma mulher para o homem. E disse que essa mulher tinha que ser uma mulher submissa, uma auxiliadora a este homem. A mulher, notem isso, ela não foi feita da cabeça do homem para governar sobre ele. A mulher não foi feita do pé do homem para viver como escrava dele, mas ela foi feita da costela do homem para mostrar que ela é a sua companheira. E eu gosto dessa expressão desse puritano, quando ele diz assim, que o símbolo da costela é de uma mulher que deita a sua cabeça no seu peito e fica próxima ao seu coração. Lindo isso, não é? Não a cabeça, não os pés, mas do lado, companheira, amiga, próxima ao coração. Esse era o propósito de Deus. Era assim que Deus criou todas as coisas. E o papel de Adão nesse casamento era liderar Eva, em todos os sentidos. Era conduzir Eva. Era ser o gerente da criação de Deus. E o papel de Eva era dizer: Adão, estamos juntos, vamos caminhar conjuntamente. Meus irmãos, o papel do homem no casamento é ser líder, supridor, protetor, responsável. E o papel da esposa é ser uma encorajadora, uma amiga, uma companheira. Eis-me aqui, vamos caminhar juntos. Nós precisamos entender
E nós precisamos não só entender, mas exercer os nossos papéis de maneira responsável dentro do casamento. O apóstolo Paulo, e eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Paulo, ele vai delinear de maneira muito precisa esses papéis no casamento. Veja o versículo 22, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então o que Paulo está dizendo é, ele está olhando para a criação e dizendo, qual é o papel da mulher no casamento? É ser uma escrava que lava, passa, cozinha, enquanto o marido fica deitado no sofá assistindo o jogo? É isso? Não, não é isso. Ela foi criada para ser uma companheira, uma amiga, uma mulher que olha para o seu marido e diz assim, eu confio nele. Ele é o líder da minha casa. Ele é o cabeça do meu lar. Ele é o protetor, ele é o supridor. É ele quem vai à frente. É ele quem vai nos defender nos dias difíceis. Irmãos, eu sei que a nossa sociedade está muito adiantada em muitas coisas, é muito progressista. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que toda mulher deseja é um homem que é homem, que assume as suas responsabilidades. Eu gosto daquela propaganda, quando uma mulher pega um vidro lá de azeitona e ela não consegue abrir, ou ela, na verdade ela até pode abrir, porque ela tem força para isso. Mas ela olha para o marido e fala assim, meu bem, abra para mim. Você acha que ela não consegue? Claro que consegue, as mulheres fazem coisas que a gente não acredita. Mas no fundo, ela quer dizer assim para o marido dela, vem cá meu bem, eu dependo de você. No fundo, quando existe um impasse no casamento, o que a mulher espera? Que o marido diga assim, meu bem, o caminho é por aqui. Esse é o caminho, é por aqui que nós vamos. Então, a mulher, ela foi criada para isso. Não para liderar, mas para ajudar na liderança. Para apoiar o seu marido. Para ser uma encorajadora do seu marido. E não aquela mulher que quando o marido chega em casa, está desanimado, um problema no trabalho, e ela fala assim, tá vendo, você é um zero à esquerda, tá vendo, você é muito devagar. Que marido que quer ouvir um negócio desse da mulher? Não, isso não é ser submissa. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo, ele diz de maneira clara e taxativa qual é o papel do homem. Versículo 25, ainda de Efésios 5, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Perceba que Paulo define os papéis. Meus irmãos, quanto mais o marido amar a sua mulher, quanto mais ele for um homem dedicado a ela, for um homem abnegado, que ama de maneira incondicional e absoluta, mais a sua esposa vai ser companheira, mais ela será amiga, mais ela será apaixonada pelo marido. É assim que é. É uma moeda de duas faces. Ame de um lado e você vai ter a submissão do outro. Seja submissa de um lado e você vai ter o amor do marido do outro. Esse é o princípio bíblico. Essas são as funções que Deus criou. E veja, o marido é mais importante que a mulher? Não! O homem é mais inteligente que a mulher? Não. Aliás, eu acho que as mulheres são mais inteligentes, muitas vezes. Mas o fato é que Deus criou cada pessoa com a sua função dentro do casamento. E a função do homem é ir à frente, é ser o líder do seu casamento. E a função da mulher é dizer, querido, eu estou aqui, vamos juntos. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para rir, vamos rir. Se é para sofrer, vamos sofrer. Eu cresci dentro de um lar muito pobre, irmãos, e de um lar desestruturado. Eu sei o que o pecado faz num lar. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu vi, muitas vezes, o meu lar, a minha família lá sendo quebrada. Porque muitas vezes esses papéis não eram compreendidos dentro do casamento. Vamos à próxima lição, a quarta e última lição desta passagem bíblica. Voltando a Gênesis capítulo 2. O casamento, ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. Veja o que o texto diz. Versículo de número 23. E disse o homem, esta é a final
o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. E o seu nome vai ser varoa, mulher, fêmea, porquanto do varão foi tomada. Por isso, então, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, olha só, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, Deus uniu em matrimônio um homem e uma mulher. Isso significa que o casamento, ele é heterossexual, entre sexos diferentes. E perceba que Deus, ele foi o arranjador desse casamento. Ele criou Eva. E tem um detalhe no texto que eu nunca tinha me atentado, mas reestudando essa passagem, eu percebi esse detalhe. Olha que coisa interessante no versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Quer dizer, ele fez Eva. O que é que Deus fez então? Ele a trouxe. Um comentarista, fazendo uma análise muito assim, aprofundada desse texto, isso me chamou a atenção. Ele diz assim, é como se Deus tivesse pego Eva, diz assim, Eva, agora eu vou te apresentar ao seu noivo. Já percebeu? Por que em casamentos, o pai da noiva tem que trazer a noiva aqui à frente? Você nunca pensou nisso? Aí eu fiquei pensando nessa relação, eu acho que isso vem daqui. Era Deus pegando Eva e dizendo assim para Adão, Adão, está aqui a sua mulher. Deus era o pai dos noivos, Deus era a testemunha e Deus era o celebrante do primeiro casamento. E o que é que Deus celebra no Éden? Deus celebra um casamento entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. É isso que Deus fez. Esse é o padrão de Deus. A sociedade vai dizer, não, que é isso? É natural. Não, não é natural, irmãos. Não é natural um homem casar-se com outro homem, como não é natural uma mulher casar-se com outra mulher. Isso é fora do padrão de Deus. Deus criou macho e fêmea e Deus os uniu em matrimônio sagrado diante dele. Qualquer coisa diferente disso, irmãos, é uma perversão do propósito original de Deus. Eu sei que hoje isso é aceitável na sociedade, eu sei que isso hoje é o politicamente correto, eu sei que todo mundo tem que dizer, não, é isso mesmo, é natural. Não, não é. Não é natural, nunca será natural. E sabe por que não é natural? Porque duas mulheres não procriam, como dois homens não procriam. Percebe que isso é antinatural? Isso é uma perversão do propósito original de Deus. E quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que os homens se inflamaram mutuamente, cometendo torpeza entre si, e que as mulheres também deixaram o contato natural do homem para se inflamarem mutuamente. O que Paulo está dizendo é, isso é condenável diante de Deus. O padrão de Deus é homem e mulher, macho e fêmea, porque é isso que gera vida. O contrário disso não gera vida. E nunca vai gerar. Nunca. É impossível um homem engravidar. E é impossível uma mulher engravidar de uma outra mulher. Esse não é o padrão de Deus. Então, o casamento, ele é heterossexual, mas o casamento também é monogâmico. O texto diz, versículo de número 24, por isso deixa o homem o seu pai e sua mãe, tem que sair de casa. É hora, você está formando uma nova família. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe, corte o cordão umbilical, corte as ligações. E agora você vai se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, Deus nunca abençoou a bigamia, que é mais de uma relação, e nem a poligamia, muitas relações. O que Deus abençoou de fato é o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Aí eu sei que você vai dizer, mas pastor, na Bíblia tem que estar cheio de casamento poligâmico. Eu sei disso, mas Deus nunca disse que era para fazer. Nunca. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus mandou casar com mais de uma mulher. Nunca. Aliás, todo homem na Bíblia que teve mais de uma mulher teve problema. Todo homem. Você pega o caso de Eucana, casado com Ana e com Penina, foi problema. Você pega o caso de Jacó, Raquel e Lia, foi pepino. Porque essa é a grande verdade, irmãos. Imagine duas mulheres brigando por um amor. Não dá certo, nunca vai dar. Porque esse não é o propósito de Deus.
E é muito interessante porque quando nós vamos ao Novo Testamento, Jesus ele fala claramente sobre isso. Deixa o homem, seu pai e sua mulher, e se une, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. E o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala assim, bom, vamos eleger presbítero na igreja. Quais são as características desse presbítero? Um homem que seja casado com uma só mulher. Se esse é o padrão para a liderança, muito mais para os liderados. Então, irmãos, o padrão de Deus é o casamento monogâmico. Mas um terceiro detalhe ainda sobre esse último ponto. Deus uniu um homem e uma mulher de maneira indissolúvel. Olha para o texto. O texto diz assim, final do versículo 24. Deixa o pai, homem e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso quer dizer, é uma coisa que não tem como dividir. Não tem como você arrancar uma coisa da outra. O que Deus estava dizendo para Adão é, o casamento, Adão, é indissolúvel. Não tem como dissolver em hipótese nenhuma. Você pode ir ao cartório, você pode registrar um documento, você pode ir diante de um juiz, mas aos olhos do Criador, o casamento é indissolúvel. Os mais velhos aqui, talvez de 20 anos, 30 anos para cima, vão se lembrar de um negocinho que os nossos pais e nós usamos muito, chamado Durepox. Lembram disso? Durepox é uma massinha cinza ou uma massinha branca. A massinha branca endurece a massinha cinza. Eu lembro da minha mãe pegando aquele Durepox, misturando a branquinha com a cinza, mexendo, até ficar uma coisa assim bem homogênea. Aí ela pegava aquela massinha e colocava no fundo da panela. Naquela época as panelas eram caras. Ninguém ficava comprando panela toda hora, não tinha esse negócio de jogo de panela. Era aquelas panelas, aquelas caçarolas, e a mãe da gente fazia a massinha e botava lá no fundo da panela, e a panela durava anos e anos e anos e anos. O casamento, irmãos, é como um Durepox. Você junta um homem, uma massinha cinza, com uma mulher, uma massinha branca. E aí você mistura bem os dois. E você não pode mais separá-los. Porque se você tentar separar, você quebra. O casamento é uma união indissolúvel. Quer ver como é que Jesus tratou disso? Os fariseus chegaram para Jesus um dia e perguntaram assim, mestre, é certo o homem abandonar a mulher por qualquer razão? Ela queimou a comida lá e tal. É certo abandonar a mulher? E aí o que Jesus faz? Ele fala assim, vocês não leram não o livro de Gênesis? Vocês não conhecem a história? E aí Jesus cita exatamente esse texto. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, aí vem a conclusão de Jesus. O que Deus ajuntou, separe o homem. O casamento é indissolúvel, irmãos. O divórcio é uma ferida que vai estar lá, irmãos. Ela pode cicatrizar, mas a marca está lá. É triste. Divórcio é a coisa mais triste que existe. É uma folha que você rasga, e aí você pode passar um durex aqui e acolá, mas não fica bom. Deus odeia o divórcio, Deus repudia o divórcio. O divórcio machuca, o divórcio fere. Não só as pessoas, mas agride a própria santidade de Deus que criou o casamento para ser um casamento indissolúvel. Deixe-me concluir a mensagem dessa noite, sem delongas. O casamento, ele foi instituído por Deus, como parte dessa aliança que ele fez com Adão lá no Éden. E o casamento então foi criado por Deus para ser um complemento, para ser uma bênção. Para a gente ter alguém com quem dividir as nossas alegrias e as nossas tristezas. Mas o casamento tem papéis e tem responsabilidades do homem e da mulher. Mas o casamento também é heterossexual, esse é o plano de Deus. Ele é monogâmico, com uma só mulher, com um só homem, e o casamento é indissolúvel. É isso que diz a passagem que está diante de nós. Agora, esse é o casamento ideal. E o que aconteceu então em Gênesis 3? Gênesis 2, tudo perfeito. E Gênesis 3? Pecado. Quando o pecado entrou no primeiro casal, na primeira história ali da humanidade, o pecado, ele destruiu tudo. Tanto é, olha o que é que Deus diz para Eva. Deus diz assim para Eva, Eva,
esse teu desejo que você tem no coração de dominar sobre Adão, será para o teu marido e ele te governará. Versículo 16, não é isso? O teu desejo será para o teu marido. Isto é, você tem o desejo de governar, mas é ele quem vai governar sobre você. Mas qual é o problema? Esse governo agora não é mais harmônico. Adão tem que se impor sobre Eva. E Eva não quer. E tudo que a gente vê para frente, irmãos, todo o Antigo Testamento, é só casamento destruído, família com problema. Você pega o homem segundo o coração de Deus, Davi. Irmãos, Davi era um homem fantástico, com todo o seu valor, com o reinado, mas Davi errou, trouxe grandes problemas para sua família. Os seus filhos se mataram, teve lá violência, um monte de coisa. O que a gente vê é o pecado destruindo, trazendo desarmonia, trazendo desequilíbrio para o casamento. Aí você fala, mas pastor, como é que nós podemos ter um casamento então melhor diante disso tudo? Onde é que existe a esperança? Onde reside essa grande esperança? A grande esperança reside em Cristo. É em Cristo que os nossos casamentos são abençoados. É em Cristo que os nossos casamentos são restaurados e transformados. Não tem casamento tão ruim, irmãos, que não possa ser transformado. Não tem casamento tão bom que não possa ser melhorado na pessoa de Cristo. Ele vem justamente para trazer novamente essa beleza da criação de Deus. Vejam, irmãos, o Novo Testamento, Cristo, ele vem para justamente colocar as coisas no eixo de novo. E o que é que ele nos ensina? Ele nos ensina como nós devemos amar a nossa mulher. Ele nos ensina como as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Nós acabamos de ver isso em Efésios, quando Paulo diz que o homem tem que amar a sua mulher. E olha o detalhe, Paulo diz assim, maridos, amem as suas mulheres do mesmo jeito, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Maridos aqui, já parou para pensar que o seu amor tem que ser uma expressão do amor de Cristo pela igreja? Como é que você tem amado a sua mulher? Você tem sido fiel a ela? Você tem sido bondoso com ela, perdoador, companheiro, amigo? Como é que você ama a sua mulher? Como é que eu amo a minha mulher? Mas do outro lado, Paulo diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, como a igreja está em submissão a Cristo. Veja, o ponto de comparação é sempre Cristo. É fácil ser submissa? Não, não é, por causa do pecado. Mas temos que ser em amor. E é por isso que eu digo, quanto mais o marido amar a sua mulher, mais submissa ela será ao seu marido. Eu queria aproveitar ainda o final desse sermão e trazer uma palavra de encorajamento aos jovens. Há muitos jovens solteiros aqui na nossa igreja e, mercê de Deus, graça de Deus, vão se casar. Mas eu queria dizer a vocês, busquem um casamento no Senhor. Busquem um marido crente, uma mulher crente. Sabe por quê? Porque o casamento é muito mais do que viver debaixo de um mesmo teto. O casamento é uma união espiritual, irmãos. Então case-se com alguém que vai te encorajar na fé, que vai te ajudar a crescer em Cristo, que vai ser suporte para você, que naquele dia que você se sentir desanimado espiritualmente, ele vai dizer, não, meu bem, vamos juntos, vamos servir ao Senhor, que ora com você, que compartilha das mesmas verdades espirituais que você tem. Então, jovens, calma o coração. Eu estou procurando uma esposa, calma, Deus vai preparar. Estou procurando um esposo, calma, Deus vai preparar. Espere no Senhor. Esse é o caminho bíblico. Paulo não disse que o casamento tem que ser no Senhor? 1 Coríntios capítulo 7. Que nós não devemos viver em julgo desigual. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 6. Esse é o propósito de Deus. Uma união que é espiritual.
profundamente espiritual. E por fim, nós ainda lidamos com o pecado. Nós ainda lidamos com o pecado. E não é fácil. Vão haver brigas, dificuldades, discórdias. Isso sempre vai haver enquanto estivermos aqui. Por isso, irmãos, nós precisamos muito, muito, muito da graça de Cristo. Precisamos orar muito para que Deus abençoe o nosso lar. Precisamos colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, abençoa o meu lar. Abençoa, Senhor, o meu marido, dá a ele sabedoria. Dá a ele, Senhor, inteligência, discernimento. Ore pela sua esposa: Senhor, abençoa a minha esposa, para que ela seja doce, amável, tratável, para que ela seja uma companheira, uma encorajadora da minha vida. Ore pelo seu lar, consagre o seu lar diante do Senhor. No final do livro de Josué está escrito assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, eu encerro com isso. Quando eu me converti, em 1995, eu vinha de uma família desestruturada. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, meus irmãos não eram crentes. Não tinha ninguém para ir à igreja comigo. Eu era um adolescente de 15 anos. Eu entrava na igreja e eu via aquelas famílias sentadas nos bancos, o marido, a esposa, os filhos, e eu achava aquilo tão lindo, tão profundo. E eu não entendia por que Deus não tinha me dado aquela bênção de ter os meus pais na igreja. E hoje eu tenho o privilégio de poder entrar por esse corredor com a minha mulher e com o meu trio elétrico. Eles dão trabalho, muito. Mas, irmãos, que privilégio, que bênção é ter a sua família servindo a Deus. Não perca isso de vista. Invista na sua família. Invista nos seus filhos. Não deixe de trazê-los à igreja. Esse é o maior tesouro que nós temos no mundo, é a nossa família. Coloque-a no altar do Senhor, consagre a sua família ao Senhor. Vamos orar. Pai de amor, louvado seja o seu nome, o teu nome, pela tua santa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós estamos aqui te adorando como família do Senhor, como teu povo remido, transformado, perdoado em Cristo Jesus. Deus, que privilégio o Senhor nos dá de estarmos aqui com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Muitas vezes, Senhor, nós murmuramos tanto, reclamamos tanto, que não paramos para perceber o privilégio que o Senhor está nos dando de estar na tua casa com a nossa família, bendizendo o teu nome. Deus bendito, nós te pedimos que nessa noite, o Senhor, de maneira muito especial, coloque a tua mão sobre cada família aqui. Abençoa, Senhor, os maridos, para que eles cumpram com a sua função de líder. Abençoa, Senhor, as mulheres, para que elas cumpram com a sua função de auxiliadoras, de encorajadoras, que sejam mulheres abençoadoras e abençoadas. Deus bendito, nós queremos consagrar os nossos filhos no teu altar. Muitas vezes, Senhor, almejamos que eles sejam grandes homens, grandes mulheres, advogados, médicos, professores. Mas nós queremos, antes de tudo, Senhor, que eles sejam servos do Senhor. Que eles sejam, ó Deus, realmente submissos à tua palavra. Que eles sejam criados na tua presença. Que eles aprendam a te servir e amar a tua casa. Deus bendito, dá-nos uma bênção especial nessa noite, Senhor.
Ó Deus, quem sabe haja famílias aqui com filhos que estão distantes do Senhor. Nós te pedimos, Pai, traga esses filhos de volta. Aonde quer que eles estejam, Senhor, que eles sejam incomodados pelo Teu Espírito, para que eles voltem à Tua presença, para que eles voltem à comunhão dos santos. E nós te pedimos, Pai, guarda os nossos pequeninos, Senhor, deste mundo tenebroso, para que eles sejam sementes santas do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Pai, guarda as famílias da igreja de Vila Formosa, Senhor, cada uma delas. Restaura as famílias quebradas e continua, Senhor, a fortalecer as famílias que estão em pé hoje pela graça do Senhor. Nós queremos consagrar o nosso lar a Ti, Senhor. E nós fazemos isso no nome daquele que é a razão de estarmos aqui nessa noite. O nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Amém. Vamos então consagrar o nosso lar ao Senhor. A equipe preparou um cântico muito bonito. É um pedido a Deus. Queremos consagrar o nosso lar a Ti, o nosso futuro, aquilo que temos, aquilo que somos. Queremos consagrar ao Senhor.